Termo de depoimento número 31, que presta Marcelo Baio Odebrecht, aqui presente e acompanhado de seus defensores, Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se estes são os defensores por ti nomeados e ainda se é de livre e espontânea vontade que compareces à presença do Ministério Público Federal no intuito de contribuir com o acordo celebrado com base na Lei 12.850 de 2013. Pergunto ainda se tem ciência de que os benefícios do acordo necessariamente decorrem da tua contribuição, seja mediante depoimentos ou da entrega de outros elementos de corroboração. São meus advogados, estou aqui espontaneamente. Marcelo, eu vou lhe pedir para, por favor, falar sobre o anexo 9, regime de tributação de lucros no exterior, pleito de favorecimento fiscal. Primeiro, dizer que confirme, por favor, o conteúdo do anexo que foi entregue pela sua defesa e depois, se puder, explicar os termos dele, por favor. Eu confirmo o anexo. Esse é um dos temas que transitou na minha agenda com o Guido. Esse era um tema que não era só nosso também, quer dizer, várias empresas envolvidas nesse assunto, que era a questão da tributação do exterior, que o Brasil estava mudando, quer dizer, e todas as empresas defendiam o que se praticava na maior parte do mundo, que era você tributar quando o resultado era internado. E o Brasil queria tributar independentemente do resultado ser ou não internado, o que ia dificultar muito a nossa concorrência com as empresas no exterior. Então, se mobilizou grande parte dos empresários. Mais uma vez, eu era um dos que tinha uma relação mais próxima com o Guido, portanto, eu acabava interagindo, muitos empresários acabavam também me puxando para resolver o assunto, mas era uma discussão ampla e nas reuniões tinham às vezes 10, 20 empresas. Tá? Esse assunto tem várias fases. Que empresas eram essas? Olha, eu botei aqui algumas, são as principais multinacionais, eu me lembro, Vale, Ambev, JBS, Gerdau, Embraer, BRF, todas as empresas multinacionais estavam nessas discussões. Não necessariamente todos em todas as reuniões, entendeu? Sim. Algumas reuniões eram a 3, a 4, a 5, mas de certo, todas as multinacionais tinham interesse nisso, quer dizer, aquelas que tinham operações no exterior. Isso decorreu basicamente, esse assunto foi chamado a atenção da Receita por uma questão que foi um planejamento tributário, foi a grande questão da Vale. Porque a Vale usou aquele planejamento fiscal de fazer via uma offshore na Suíça, e na prática, o que parece que estava fazendo era, de fato, você estava levando para o exterior um lucro que podia ser no Brasil. E a gente dizia que não era a mesma coisa de você, tudo bem, quando era um planejamento fiscal, de você estar fazendo por preço de transferência, levando para o exterior o lucro que era do Brasil, a gente até concordava. Agora, quando a gente tinha a operação no exterior, não dava para tributar. E no nosso caso, a gente tinha, por exemplo, a consultora tinha 70% da operação no exterior. Eu não podia tributar de maneira diferente dos meus concorrentes, principalmente os espanhóis e tudo mais que eram concorrentes. Então, aí se mobilizou e teve várias. Isso, inclusive, bagunçava o repetro, que era a questão de óleo e gás. A Petrobras entrou pesado nisso, que a Petrobras passaria a ter um passivo grande com isso. Porque lembra que a questão do repetro era como se fosse uma exportação. E aí teve várias fases. Numa primeira fase, até por interferência da Petrobras, resolver a questão do óleo e gás. E aí, com isso, resolveu parcialmente a questão da Odebrecht Óleo e Gás. E nós ficamos com o problema da Braskem e da construtora para resolver, e as outras empresas também continuaram. E aí, veio uma primeira solução, que não satisfez ninguém. Teve uma reunião no Ministério da Fazenda com muita gente, eu estava incluído. E aí, depois dessa reunião, o Guido colocou o assunto, ninguém ficou satisfeito, e esse assunto foi mal repercutido na mídia, o governo acabou voltando atrás, e aí fez uma questão deu um crédito presumido para resolver a questão em alguns setores. Por quê? Qual era a preocupação do governo? Caracterizar que eram setores que de fato produziam no exterior e não que estavam fazendo preço de transferência. O grande problema era o preço de transferência. Então, esse assunto acabou sendo resolvido, foi um assunto que ocupou muito minha agenda, e esse assunto foi outro que, junto com outras empresas,
coordenado, o Cláudio coordenou junto com outras empresas intervenções no Congresso. Qual foi o tipo de compromisso que Cláudio e outras empresas aceitou? Eu não sei precisar, mas houve com certeza dentro daquela linha. Esse exemplo aqui também, eu acho que, de certo modo, ele reforçou porque que acabou sendo melhor para a gente a maneira com que eu conduzia a conta italiana com a Itália. Porque, por exemplo, lembra que em 2008, 2009, quando eu estava negociando o Refis, veio um pedido específico contra o Refis. Naquela época eu estava construindo uma relação com o Guido, veio, eu aceitei. E no fundo a gente aceitou 50 milhões por conta do apoio. Só que o Refis não era só para Braskem e para Odebrecht, era para todo mundo. E talvez eu tenha sido o único besta que acabou pagando. Veja que nesse momento, como eu passei a ter uma conta ampla, sem vínculo, aquela relação mais diferenciada, onde ele sabia que eu ia dar e eu tinha um compromisso, já não veio mais um pedido específico para isso. É óbvio que a relação que eu tinha, o atendimento, pesava o fato de que eu e outros eram grandes doadores, entendeu? Mas, de fato, aqui não houve, como houve no Refis, um pedido de contrapartida específica, porque aí já entrou naquela relação consolidada e o fato de que ele sabia que eu ia doar para a campanha de 2014, como eu tinha doado para a campanha de 2010, entendeu? Agora, onde teve também intervenções foi no Congresso. Obviamente que quando é um tema desse amplo, minha recomendação para Cláudio era sempre não vá assumir compromisso para a gente bancar coisa de todo mundo. Então, divide os compromissos com outras empresas e alinhe com as empresas que têm interesse. Nesse caso, quem tinha interesse era a Braskem e a CNO, que tinham operações no exterior. Saberíamos explicar, Marcelo, por favor, quais foram as alterações introduzidas pelo relator, o deputado Eduardo Cunha, no texto do MP? Eu não sei precisar. Agora, essa, como várias MPs, não era incomum, como mencionei, o governo deixar pontas soltas, até às vezes a Receita colocava de propósito, e a gente ter que ajustar via relator no Congresso. Isso aumentava o famoso custo do Congresso. Certo. E nesse caso específico, sabe se teve alguma troca de vantagem a favor com aquela história, mesmo que não tenha tido explicitamente, deve ter ficado o compromisso nosso e de outras empresas para apoiar. Ou explícito ou implícito, deve ter ficado o compromisso. É aquela história, não tem como o cara apoiar você no Congresso sem criar, ou ele já pede, ou ele cria expectativa para depois. Esse caso específico, eu acho que o Cláudio pode precisar como foi esse tipo de compromisso, entendeu? E com certeza, se houve compromisso, ele foi autorizado e pago ou pela Braskem ou pela construtora internacional. Como é que está o regime de tributação agora? Eu acho que ficou nisso, eu acho que continua isso. Eu acho que continua isso, é um crédito presumido que você... 9% sobre... Mas acontece o seguinte, como você abate nesse imposto, o imposto que você vai pagar lá, então na prática... Você acaba ganhando alguma coisa. Na prática é o seguinte, como foi calibrado esse crédito presumido, a Receita calibrou para ser mais ou menos... com o crédito presumido você fica mais ou menos na alíquota dos outros países, que é menor do que o Brasil. Então você paga nos outros países com crédito presumido para que você não tenha que pagar aqui só quando depois gera o resultado. Se gerar um saldo, aí você... Se não tivesse, teria que pagar 34%, né? Exatamente. 34%. Não, você abate do imposto que você pagou no país quando você tem acordo de bitributação. Sim. Essa é uma daquelas coisas, quer dizer, na verdade você cria dificuldade, e na cabeça do governo, e com o seu interlocutor, o cara está resolvendo um problemaço para você, e você fica com a dívida para pagar isso na campanha. Entendeu? E esse é um dos assuntos que, por exemplo, na época, esse é um daqueles assuntos que, com certeza, o coordenador era o Jucá, no Senado. Na Câmara foi o Eduardo. E perante o governo federal, esse assunto foi tratado com o Guido Mantega. Foi. Esse assunto foi o Ministério da Fazenda. E, vamos dizer assim, era um dos tantos assuntos que se resolvia em conjunto.
um dos tantos assuntos que eu e outros, da mesma maneira que por conta desse assunto, ele achava que a gente era obrigado a doar, com certeza outras empresas ele via da mesma maneira. E com certeza na hora de 2014, quando ele foi pedir doação, ele usou esse argumento aí. Com a gente não precisou usar porque já tinha quase um revólver, não precisava mais. Senhores, tem algum acréscimo, doutor? Vou por encerrado o depoimento. Termo de depoimento número 42, que presta Marcelo Baio Odebrecht. Aqui presente e acompanhado de seus advogados Luciano Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo, por favor, eu peço a gentileza que tu confirme se esses advogados são os defensores por ti nomeados e ainda se tu estás aqui de livre e espontânea vontade para colaborar com o Ministério Público Federal para a instrução do acordo de colaboração premiada celebrado com base na Lei 12.850 de 2013. Indago ainda se tens conhecimento de que o conteúdo do teu benefício necessariamente decorre dos termos dos teus depoimentos e dos elementos de corroboração que foram entregues. Somos defensores, estou aqui espontaneamente. Marcelo, eu vou lhe pedir, por favor, para falar sobre o anexo 19, chama temas relacionados à Braskem. Se puder confirmar o conteúdo do anexo que foi entregue e depois explicar, por favor. Confirmo o anexo. Basicamente, eu relatei aqui os temas que eu tive conhecimento, que foram conduzidos de maneira ilícita dentro da Braskem. 3 desses temas eu já tive a oportunidade de falar em anexo específico: a questão do refis da crise, a questão de intervenções lá junto ao Congresso para aprovar as MPs e a questão dos pagamentos que eu tinha conhecimento para o PP acertados anteriormente com o Paulo Roberto Costa. Além desses 3 temas que eu já relatei em casos específicos, teve outros 3 temas que eu tomei conhecimento. Um foi quando da nossa aquisição da Quator, tá? Houve um acerto onde um determinado valor foi pago a pedido do Frank Gaia, com quem que era o presidente na época do Conselho de Administração da Unipar. Houve um pagamento dele feito por fora. Por que razão? Não sei avaliar. Provavelmente esse valor não queria aparecer para outros, entendeu? Mas foi um pagamento feito por fora. E por que eu tomei conhecimento? Porque, de certo modo, eu acho que o Frank acertou esse valor. Não me recordo com quem ele acertou durante a negociação. Provavelmente alguém deve ter dito aí que acertou, quem foi, mas que ele ficou como é um valor a receber no tempo, ele obviamente deve ter ficado com receio de os valores serem interrompidos. Como é um valor por fora, você sempre cria uma insegurança se você vai receber, porque depois você não vai ter o argumento, a base jurídica para cobrar. Então, ele, por essa razão, fui informado que ele queria falar comigo. Marcelo, você tem conhecimento dessa obrigação de pagar por fora? E portanto, eu tenho sua palavra que esse pagamento vai ser feito. Eu tomei conhecimento e confirmei isso aí. O outro tema que eu tive conhecimento... Desculpa, Marcelo, só para esclarecer, isso aqui foi para viabilizar e aprovar a venda da Quator pela Braskem. Foi viabilizar a venda da Quator para a Braskem. Uma parte do valor, foi fechado o valor, e uma parte do valor foi pago. Por que questão ele queria receber essa parte por fora? Provavelmente, às vezes você tem vários sócios que vão repartir o valor, uma parte já sai por fora para não repartir com outros. Quer dizer, a Unipar era uma confusão só, quer dizer, tinha brigas societárias dentro da Unipar enorme. Eu imagino que uma parte aí, quem vai poder esclarecer a razão pela qual a outra. De minha parte, o que eu fui informado é que ele queria estar comigo para saber se eu tinha ciência e, portanto, dava a minha palavra, porque eu conhecia ele pessoalmente. Ele queria ter, digamos assim, a segurança. Vai que o executivo muda, o pessoal para de pagar, ele não tem como acionar um contrato de caixa 2 via justiça, digamos assim. E esse pagamento ia ser dado no tempo.
Por isso o medo dele. Outro tema. Só para não passar o tema aqui, ficar para uma conjunta, o valor, o senhor sabe? Não me recordo, mas eu sei que foi um montante relevante. Eu acho que foi na ordem de 100 milhões, um pouco menos, um pouco mais, mas eu sei que foi relevante. Até por isso, se o valor fosse pequeno, eu acho, e rápido, ele até não precisaria saber se eu conhecia ou pagasse, mas eu acho que pela relevância do valor. O ano, você sabe? Foi quando a gente comprou a 4, deve ter sido 2009, 2010. E quem lhe comunicou a respeito desse acordo? Como havia muita gente envolvida na negociação da 4, esse assunto podia ter vindo ou das pessoas da Odebrecht S.A. que estavam envolvidas na negociação, ou da própria Braskem. Aí podia ter vindo do da Braskem, do meu pessoal da Odebrecht que estava acompanhando. Não sei, mas com toda certeza quem fechou com ele deve ter avisado. Tá. Outro tema que eu tive conhecimento, também não conheço detalhe específico, foi que, da mesma maneira que na campanha de 2010, lembra que eu comentei que na campanha de 2014 nós tínhamos todas aquelas pendências com o governo da Bahia. Então a disposição dos nossos empresários era basicamente não fazer nenhuma contribuição pela quantidade de pendências ao governo do Estado, ao sucessor do Jacques, entendeu? E o que acabou foi o seguinte, aí se colocou isso, olha, não dá para se fazer com tanta pendência que o seu cara está deixando, você está deixando. E aí acabou-se resolvendo algumas das pendências. É aquela história, quer dizer, você olha, que foi a questão do recebível, que resolveu o pleito da Fonte Nova. A meu modo de ver, as duas coisas legítimas, mas com a conduta ilegítima, porque você é obrigado a condicionar um apoio para resolver uma coisa que é de seu direito. Então, digamos assim, esse foi o processo, mas isso foi em 2014. E aí foi conduzido pelo âmbito da construtora, eu já relatei em anexo específico. No ano de 2010, eu me recordo que um dos grandes temas que a gente tinha na época era a questão de resolver o problema do ICMS, que, novamente, era uma questão que existia no Brasil todo, era um problema de todas as empresas exportadoras que tinham que resolver com os estados os acúmulos de crédito. Cada estado foi viabilizando de uma maneira. Foi feito um acordo onde pelo que eu me recordo, estava chegando perto e, novamente, naquele momento estava cheio de pendência, o cara não tinha resolvido nada. A Braskem, por exemplo, tinha problema com fornecimento de gás, que o governo da Bahia tinha complicado, tinha esse problema do ICMS. E eu sei que o que abriu, digamos assim, o que permitiu que a Braskem aceitasse contribuir com a eleição de 2010 foi a solução do tema do ICMS, que era legítimo, entendeu? Cada estado encontrou uma maneira de resolver o problema de suas empresas exportadoras. A meu modo de ver, não tinha nada mais, novamente. Se não tivesse resolvido isso, provavelmente a Braskem tinha entesado. Foi aquilo que me perguntaram o seguinte: você teria contribuído em 2014 para a eleição de Dilma se o reiki não tivesse sido dado? Provavelmente, talvez não teria essa dimensão. O reiki era justo? Era. Mas eu talvez não tivesse contribuído se o reiki não tivesse saído. Então esse ICMS foi uma coisa justa, legítima, mas provavelmente se não tivesse resolvido essa questão, não teria tido financiamento da campanha em 2010. Esse tema foi conduzido, pelo menos no início, eu não sei se ele finalizou, porque eu não sei exatamente a data que ele saiu, mas foi conduzido no início por Bernardo, que era o presidente da Braskem na época. Obviamente pode ter outras pessoas que envolveram, mas e com toda certeza a condução da negociação, por se tratar de Jacques, foi conduzida por Cláudio, como eu já mencionei, e Cláudio deve ter relatado nos seus anexos. E o outro tema geral é que eu sabia o seguinte: sem a questão da dimensão da construtora, porque não tinha essa interação, mas a Braskem fazia contribuições a partir, como eu falei, 3/4 das contribuições, na minha estimativa, talvez até mais, políticas, eram caixa 2. Eu acho difícil ter alguma empresa no Brasil
que não fizesse caixa 2 de campanha, entendeu? E a Braskem também tinha que gerar recursos para caixa 2. Basicamente, e aí o caixa 2 é aquela história, se teve conversas que geraram contrapartida específica, se foi legítimos caixa 2, aí cada caso vai explicar, mas eu sabia que havia uma geração em dimensão muito menor do que na construtora. Eu sabia, inclusive, porque uma parte dos recursos que a Braskem se comprometeu na questão da planilha italiana, não totalmente, porque, por exemplo, a revista brasileira foi oficial, uma parte das doações podia ser oficial, mas uma parte também saiu via Caixa 2. Então, eu sabia que havia uma certa dimensão de geração, sem o detalhe que eu conhecia na construtora, até porque eu tinha sido executivo da construtora e sabia como era o modus operandi da construtora. Não conheço detalhe como era a geração na Braskem. Tomei conhecimento depois, já na época da colaboração, da época das investigações internas, porque a Braskem, assim que surgiu aquela denúncia da Lava Jato com a divulgação da delação de Paulo Roberto e de Youssef, em novembro de 2014, a Braskem, por ter ações nos Estados Unidos, a gente já abriu uma investigação interna independente. Dentro da Senior, a gente abriu uma investigação interna, mas sem ser aquele modelo que eu chamo americano, eu chamava modelo brasileiro, jabuticaba, que eu chamava, quer dizer, uma investigação interna, mais interna, e o outro com aquele processo todo que tem o DOJ. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ter consciência do tamanho da geração, como é que foi, mas isso aí com certeza já está tudo nos acordos lenienses, a Braskem deve estar investigando tudo. Então, obviamente que por não ter sido um executivo da Braskem, eu tinha um conhecimento menor das coisas do que, obviamente, na Senior, que eu tinha sido um executivo, eu conhecia mais ou menos o modus operandi. Mas Marcelo, tu sabes como é que gerava o Caixa 2 na Braskem? Eu soube depois, eu nunca me procurei informar antes, mas eu soube depois. Basicamente envolvia a questão de contratos de trade, de exportação. Você criava uma pequena diferença, não sei se foi isso, acho que provavelmente um dos mecanismos era isso, você criava uma diferença que ficava depositada no lugar. E eu soube também que em alguns casos se usava a equipe de Gilberto para fazer a distribuição, digamos assim, se disponibilizava e distribuía. Você tem alguma acréscimo? Não. Então dou por encerrado o termo de depoimento. Termo de depoimento número 16, que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente e acompanhado de seus defensores Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu lhe peço, por favor, que confirme o nome de seus defensores e, ainda que estás presente aqui de forma espontânea, para contribuir no processo de colaboração firmado com o Ministério Público Federal nos termos da Lei 2.850 de 2013. E ainda de que os efeitos da colaboração dependem do conteúdo do teu depoimento e dos elementos de corroboração que forem entregues. Somos defensores, estou aqui espontaneamente. Por favor, Marcelo, eu queria que tu falasse sobre o anexo número 6, cujo título é Planilha Pós-Itália, período Guido Mantega. Por favor. Essas planilhas, quer dizer, italiano e pós-Itália, elas foram evoluindo com o tempo, como eu comentei nas décadas anteriores. A planilha italiana, fazer menção a ela antes de explicar o pós-Itália, ela então tinha aquele saldo que era gerido por Palocci, conhecido só por Palocci, e que ele fazia para pedidos gerais do PT, governo federal. Tinha aquele saldo que nós combinamos de provisionar para o amigo, segundo Palocci, o Lula, que tinha indicações de que era por Lula mesmo, e aquele saldo na planilha italiana que era gerido pelo Guido, apesar que Palocci sabia que era o saldo de 50 milhões decorrente do refis da crise, e que o Guido só passou a utilizar esse saldo a partir de 2011, depois que Palocci saiu. Pode continuar. Depois que ele saiu da Casa Civil. Então,
praticamente até 2013, toda a minha relação com o Guido era dentro da planilha italiana. Tá? A planilha pós-Itália, do qual o Palocci não tinha mais conhecimento, ela nasceu entre 2013 e 2014, que foi basicamente quando o Guido consumiu todos os 50 milhões, tá? E isso realmente deve ter sido lá para 2014. Nesse momento, a dinâmica da planilha mais ou menos funcionava com a mesma. Eu já tinha combinado, a essa altura do campeonato, com os LEs da Braskem e da UR, que quando houvesse um pleito de pedido adicional por parte do Guido, eles bancariam esse pleito. Tá? No caso, basicamente, uma das justificativas internas foi porque até então quem bancava as campanhas presidenciais era só a construtora e a Braskem, porque os outros negócios eram pequenos. À medida que os outros negócios foram crescendo, principalmente a OR, ela foi começando a ter muita interface com o governo, e minha agenda começou a ser muita interface com o governo. Aí a gente achou que também eles deviam assumir um pouco da conta dos pedidos do governo federal. E aí, na época, eu negociei com o Paulo, o diretor da época, que, olha, alocamos um valor, e aí alocamos, da mesma coisa que ele fez com o ProSub, a gente alocou a BMX, que era um projeto que internamente eu tive uma agenda com o Guido ajudou, então internamente eu justificava isso. E o assunto do reiki justificava também que a Braskem assumisse um valor mais representativo, que o reiki teve um impacto representativo, foi uma coisa que ocupou uma agenda enorme nossa, e além do fato de que a construtora já estava bancando, principalmente a área de infra, já estava bancando a campanha presidencial, tanto de Aécio Neves como Eduardo Cunha. Quer dizer, as campanhas presidenciais dos dois já estavam sendo bancadas pela infraestrutura. Então, internamente se combinou isso. E o valor, então, que a gente internamente alocou, e aí, diferentemente do refis da crise, do rebate Angola, não houve uma conversa de contrapartida específica, foi Eduardo Campos, desculpa, a campanha presidencial de Aécio Neves e Eduardo Campos. Diferentemente, não houve um pedido específico, mas é aquela história, quer dizer, a razão pela qual o Guido, quando chegou em 2014, teve uma expectativa acima de 100 milhões para eu adicionar, ele já tinha usado 50 milhões, e aí tinha uma expectativa de mais de 100 milhões, era por quê? Porque eu tinha uma agenda grande com ele, tinha reuniões constantes, quer dizer, apesar de que, por exemplo, o Estado de Corinthians é um pepino pra gente, mas por outro lado, na cabeça dele, ele se reuniu comigo 40 vezes para resolver o Estado de Corinthians. Quer dizer, aquilo que era passou a ser um pedido nosso. Então, de certo modo, pelo tamanho da agenda nossa, vocês nunca gastam dinheiro, parceiros, tá? Então, a expectativa dele era cada vez maior. Tá certo? E com o Guido, principalmente, até tinha uma complicação adicional em relação a Palocci, porque durante todo esse tempo, Palocci não era ministro. Foi durante só o período de Casa Civil. Com Guido era diferente. Guido estava falando com o ministro da Fazenda. Então, todo período era o ministro da Fazenda. Era o ministro que a presidente dizia que era o principal interlocutor com o empresariado. Tinha vários temas com ele. Então, eu tinha uma agenda enorme com Guido. Por exemplo, eu não tinha uma agenda de notas com Palocci. Quando eu ia estar com o Palocci, eu não levava para ele uma agenda enorme de itens, porque ele não era ministro. Mas Guido não. Guido, eu tenho quase todas as reuniões que eu tinha com ele, eu levava uma agenda, conversava com os LS, o que é que vocês têm, voltava depois, e fazia. E essa história, quer dizer, eu levava a minha agenda de pleitos, aí no final da reunião, ou no meio, dizia, Marcelo, mas tem, me ajuda aqui, tem aquele pagamento que tinha que fazer. E normalmente, no caso do Guido, fora revistas a Brasileiro, que ele pediu aquele apoio, que eu já mencionei, no caso do Guido, em geral não, praticamente todos foi para a Vacari, para o PT, ele pedia, olha, o PT, e aí foi das duas maneiras, saiu via Caixa 2 e via doação oficial ao partido mesmo, pediu para João Santana, tanto para a campanha presidencial, quanto para a campanha do Haddad.
Tá? E eu... Marcelo, desculpa te interromper um pouquinho, mas eu queria só que você esclarecesse aonde que aconteciam essas reuniões. Olha, as reuniões com o Guido aconteciam, a maior parte delas em São Paulo, porque normalmente ele ficava em São Paulo segunda e sexta. E aí eu conseguia marcar com ele o segundo ou sexto. Em geral era naquele edifício, no início era na Caixa Econômica, depois passou a ser naquele edifício do Banco do Brasil, que ele tinha um andar lá para o Ministério da Fazenda. E algumas reuniões, quando era uma coisa mais emergente, eu precisava falar com ele e ele não era São Paulo, eu ia para Brasília. Mas eu diria para você que a maior parte das reuniões conseguia ser em São Paulo. Com o Guido realmente foi uma agenda intensa, ele deve ter sido 50, 60 reuniões ao longo do tempo. Como é que foi essa aproximação com o Guido Mantega? Como é que foram os primeiros contatos com ele? Foi tratado, como é que foi apresentado a ele como gestor dessa planilha e o seu gestor dessa planilha? Gostaria de saber, na verdade eu não acompanhei os depoimentos anteriores, então eu queria só mais ou menos esse esclarecimento. Como é que foi esse contato com o Guido, que a anterior planilha era do italiano do Palocci e passou a ser do Guido? Como é que se deu essa transição? A gente não usava o termo planilha entre nós, veja bem. O Guido, eu conheci o Guido, ele era, acho que a primeira interface mais forte que eu tive com ele, ele era presidente do BNDES. Eu não sei se eu tive com ele quando ele era ministro do Planejamento, mas era protocolar. Eu comecei a ter uma aproximação, digamos assim, mais crescente, mais forte com o Guido, durante a negociação do refis, da crise, onde, apesar do Palocci conduzir por trás as conversas com as empresas, o Guido é quem estava à frente como ministro da Fazenda dessa negociação. E em algumas reuniões eu tive ele, eu, Palocci, o Palocci é saudável. Então, minha relação com o Guido e o primeiro pedido de Guido naquela questão dos 50 milhões veio em 2008, 2009 e foi aí que começou minha relação. A partir daí, o que aconteceu? O Guido tinha esse crédito dos 50 milhões que nasceu com o refis da crise, só que até 2000 ele não participou. Quando ele pediu esse crédito, esse valor por conta do refis da crise, eu acho na época que ele tinha expectativa de ser responsável pela campanha presidencial de 2010, o que acabou não se confirmando. A campanha presidencial de 2010, pelo menos com a gente, foi conduzida pelo Palocci e parecia que era o Lula coordenando. Nem a Dilma parece se envolveu, nem o Guido. Então, ele acabou nunca pedindo para mim nada, nenhum pagamento, até 2011, porque aí Palocci continua a ser o principal interlocutor. Quando o Palocci saiu da Casa Civil, estamos falando, acho que meio de 2011, aí ele passou a ser, por orientação da Dilma, porque aí eu fui checar, presidente, até agora tudo que eu conversava, inclusive os pagamentos, contribuições, tudo, era com Palocci. E a partir de agora é com Guido, entendeu? É com Guido. E várias vezes também, quando eu tinha alguns temas, você cuida com Guido. Então, isso ficou bem claro, então, que ela determinou, ela disse quem cuidaria dessa planilha, dessa contabilidade. A gente não usava o termo planilha. Eu perguntei para ela se a questão de tudo que é tipo pagamento, tudo que demanda, como é que vai ser. E aí ela falou, é com Guido. Entendeu? Aí a partir daí... Como foi essa conversa? Olha, eu em geral me reunia com a presidenta ou no Palácio da Alvorada, na biblioteca, ou no Planalto. Então pode ter sido um dos dois. Pode ser um desses locais. Foi na transição, então. Foi. Deve ter sido o seguinte, eu imagino o seguinte, na primeira conversa que eu tive com ele, era depois que o Palocci saiu. Porque eu tinha tido uma primeira conversa com ela sobre Palocci, ainda na época que ela era candidata. Apesar de que a minha relação era com o Palocci, eu sabia que o Palocci estava sendo coordenado por Lula, como ele era candidata, eu já tinha checado com ela, presidente, a senhora sabe que eu estou conversando tudo com o Palocci, é ele mesmo a pessoa, tá? Ela falou, entendeu? Agora, e aí, tudo bem, com o Guido eu continuava tocando a agenda, mas nunca veio pedido nenhum dele, ele nunca se fez nenhum pedido desses de pagamento, nada. Quando o Palocci saiu, a partir daí, todos os pedidos para Vacari, para João Santana, passaram a ser feitos
por Guido. E aí, o Palocci sabia que aqueles 50 milhões da planilha italiana era do Guido, só o Guido podia pedir. O Palocci ainda tinha um pequeno saldo, mas era muito pequeno. O maior saldo da planilha italiana nessa altura era da conta Amigo. Por isso que os pedidos de Palocci depois de 2011, a maior parte deles, se eu não me engano, a totalidade deles depois de 2011 foi para Brani, foi por Brani. Alguns ele disse, esses são para bater da conta Amigo. Ou foi para o Instituto Lula, que foi uma doação de 4 milhões que veio do Palocci através do Lula. O resto veio através do Guido. Então foi assim que... Mas a gente nunca usava esse termo planilha. O Guido sabia o seguinte, eu tenho um crédito. Ele sabia. O crédito que eu tenho. Você falou nos depoimentos anteriores, pelo que eu li nos anexos, na conta crédito, uma conta geral do PT, né? Era essa, né? Englobava mais ou menos 300 milhões no período, né? Que foi ao longo do... Ao longo do tempo eu disponibilizei 300 milhões. E foi. só sobrou aquela diferença de 50 milhões, né? 45, 50 milhões, né? No saldo. Acho que teve um saldo no final. Acho que ele não consumiu. Eu acho que na verdade eu disponibilizei um pouco mais do que 300 milhões, mas eles não consumiram tudo. Tá. Agora a outra pergunta a segunda pergunta que eu queria fazer. No que consistia essa conta? Né? A origem desses recursos, o que eles significavam, no que eles consistiam, que tipo de recurso eram esses que integravam essa conta específica? E por que eles passaram a integrar essa conta específica? Como eu não acompanhei o depoimento passado, eu queria só entender isso. A conta italiana, ela nasceu de 2 créditos que eram contrapartidas específicas, pedidos mesmo por pleitos, que foi o assunto do refis da crise, por parte do Guido, e o assunto do rebate Angola, por parte do Paulo Bernardo, que ambos alinhados com o Palocci. Tá? Aí nasceu o saldo inicial de 114 milhões, 50 e 64. Okay. A partir daí, os valores eram incrementados. A conta italiana, eu incrementei o valor perto da eleição de 2010, e no caso do pós-Itália, o valor foi incrementado perto da eleição de 2014. Mas aí esse incremento não teve uma conversa assim, relativa a esse pleito, não teve. O que havia é o seguinte: durante todo esse tempo eu tive uma agenda ampla, ia continuar a ter. Aí aquela conversa, olha, você é um parceiraço, confia. Então quer dizer, se criou uma expectativa deles, e veio a demanda que de certo modo eu tinha que atender. Qual é a expectativa deles para o pós-italiano? O pós-Itália? Olha, na época o Guido me sinalizou o seguinte: eu vou precisar ir. A gente estava chegando, ele já tinha consumido quase os 50 dele todo. Eu falei, Guido, olha, aquele crédito que eu tinha com você já está acabando. Marcelo, mas você, aquela história, vocês são parceiros, vocês não ganham tanto dinheiro, você sabe quanto a gente ajuda vocês, tá? Aí eu acabei com ele numa negociação, ele disse, precisa aumentar, vou ter expectativa aí de 100 milhões, certo? Eu já tinha internamente negociado com a OR o valor, acho que era 23 ou 27 milhões, e com os 100 milhões eu negociei com a Braskem, que aí era uma coisa, ele não eu procurava, disse o seguinte, fora esse assunto do refis da crise e do rebate Angola, nem era do meu interesse dizer para ele como eu alocava internamente. Por quê? Na verdade, eu queria que ele atendesse todas as nossas agendas e não especificamente aquele que gerava. Mas assim, você tem condições de identificar todas as origens dos recursos nessa conta, planilha? Né? Sim, a origem... Vinculando elas a determinado benefício obtido? Não, o único que eu consigo identificar em relação a benefício obtido são os 2 primeiros. O refis da crise e o rebate Angola. Mas dá para fazer uma lista, pelo menos, dos benefícios obtidos durante o período? Aí eu tenho uma agenda enorme com ele, de vários pontos que eu coloquei. É o seguinte, mas aí é aquela agenda difusa é um pouco mais... ou seja, faz parte de toda a agenda que eu tinha com eles, e essa agenda gerava da parte deles uma expectativa também de demanda. Algumas atendidas, outras não? Algumas atendidas, outras não.
Eu acho que o próprio, essas coisas, o ministro acha que, com certeza, o próprio acesso que ele dá a você já é algo que justifique você ser doador, entendeu? Tá. Se nós fôssemos tentar identificar essas demandas atendidas, né? Em que grupos nós podemos identificar essas demandas, assim, dentro benefícios fiscais, Petrobras, obras, etc. Dá para fazer uma identificação nesse sentido? Eu acho que não, eu acho que é mais a relação diferenciada, porque, inclusive, o que é que acontece? O meu papel, eu não construía com o Guido oportunidade de negócio. Eu, em geral, levava para ele os problemas. Então, é só pegar minhas agendas com ele, é o seguinte, grande parte, por exemplo, financiamento. E a gente começava o investimento, ou ganhava uma concessão baseado numa promessa de investimento. Aí depois os financiamentos travavam. Aí eu levava o pleito. Exemplo, claro, por exemplo, uma coisa que ocupou muito meu espaço. O financiamento para a vida dos atletas e o Parque Olímpico. Quando a gente pegou o PPP ou assumiu a vida dos atletas junto com a pedido do prefeito na época, eu procurei checar, vai ter financiamento? Aí eles garantem que tem. Aí depois criam todas as dificuldades do mundo. Então é impressionante porque a burocracia e o próprio governo cria dificuldades e depois a nossa agenda fica uma agenda de pedir para eles resolverem a dificuldade que eles criaram e cria expectativa de que a gente vai doar por conta disso. Quer dizer, é uma coisa de maluco. Então, eu não diria que teve, na relação com ele, eu não me recordo nenhum benefício, porque quem negociava os projetos, tudo, no fundo, eram os negócios. Eles me acionavam quando tinha um problema. Então, normalmente, eu levava para ele o problema. Exemplo claro, quer dizer, a Arena Corinthians. O que é que eu tratava com o Guido? Era os problemas para resolver. Era o financiamento para destravar, era essas coisas. Entendi. Como é que faço para diferenciar doação oficial, que você falou em doações oficiais, de doações extraoficiais? Ou seja, vou fazer a diferença entre legal e ilegal, propina e não propina, nessa cota. Como é que nós fazemos essa diferenciação? Olha, é que eu até já tive a oportunidade de falar o seguinte, na minha vida, pelo menos na minha, como é que a gente raciocinava, é o seguinte, eu nunca achei que a ilegalidade ou a ilicitude estava... primeiro a gente achava, de certo modo, a gente convivia, achava natural Caixa 2, 3/4 da campanha no Brasil, eu estimo que era Caixa 2. Então, Caixa 2 virou um processo, quase um círculo vicioso, porque você tinha que fazer Caixa 2, porque até por referência, se você não podia ter um deputado, se ele quisesse, o senador, o governador, se ele quisesse colocar tudo oficial, ele ia ter uma diferença muito grande. Então, muitas vezes, tinham candidatos do ponto de vista, digamos assim, honestos e que usavam Caixa 2 por uma questão dessa. E tinham candidatos desonestos que recebiam no Caixa 1 propina. Então, eu nunca olhei a ilicitude, tinha ilicitude eleitoral, mas a ilicitude do ponto de vista da origem do recurso, eu não acho que estava no Caixa 1 ou no Caixa 2, e sim da maneira com que foi combinado esse recurso. Então, por exemplo, esse dinheiro esse meu conta corrente aqui, uma parte dele saiu via Caixa 2 e saiu via Caixa 1. Quer dizer, muitas vezes, por exemplo, as doações oficiais que eu fiz para a campanha 2014 da Dilma e as oficiais que eu fiz para o comitê do PT, que foi depois colocado na campanha dela, elas saíram da conta italiana, elas foram descontadas da conta italiana. Da mesmo modo que os pagamentos que foram feitos por terceiros, porque a gente usou, por exemplo, na campanha dela, a Itaipava, que era um fornecedor nosso, a gente usou, ele fez doação legal e a gente retribuiu. Então, do ponto de vista da candidatura, foi uma doação oficial e que nós repassamos para ele. E teve também Caixa 2 através do João Santana. Então, e tudo isso saiu da mesma origem de recurso. Então, eu não acho que... eu não consigo diferenciar a ilicitude da origem por ter sido Caixa 1 ou Caixa 2. É justamente essa questão, né? Mas me parece que você falou assim, houve uma vantagem, houve um pedido para destravar determinado pleito,
Então, a origem é comum em relação a isso. Se não houvesse esse pedido seu a Guido, etc., outros agentes políticos, estaria travado. Então, essa conta foi mantida justamente para destravar essa burocracia criada por eles. No fundo, ele é mais do que isso. Quer dizer, como eu sempre tinha o crédito na minha mão, não é nem só a promessa ou seja, o Guido chega para mim em 2013 e diz o seguinte: Marcelo, eu vou precisar mais 100 milhões para a campanha. Aí eu sinalizo para ele que está ok. A partir daí, veja bem, ele como ministro vai estar falando com alguém que prometeu a ele 100 milhões. É óbvio que ele vai me atender, porque ele sabe que eu vou ser um grande doador. Se de repente nada impede eu chegar lá e começar a encrencar, entendeu? Aliás, como até algumas vezes eu usava isso para mim, tem nas minhas notas. Quando eu cheguei na eleição de 2014, no primeiro semestre, a gente começou a ter vários problemas com Petrobras, glosa, aí entrou a Lava Jato, a Graça entrou, começou a glosar, teve vários problemas. E eu chegava muitas vezes para ele e falava: peraí, pô, a gente já é parceiro, estamos fazendo uma grande doação, você sabe quem é um dos maiores doadores é você. Pô, ela vem lá e começa a glosar a gente, fazer isso e aquilo. Então, é óbvio que o fato de eu ser esse grande doador gerava essa conversa. Nunca, o que não havia era aquela conversa foi em cima deste ou daquele pleito. Tá, entendi. Tá bem. Não sei se a gente passou tudo. Marcelo, eu acho que ficaram aqui alguns pontos que eu gostaria que você esclarecesse. Né? Por exemplo, explicar como é que funcionava o recebimento de valores por parte de João Vacari, né? Como é que esses valores chegavam a João Santana, também a participação de Edinho Silva. O Guido, a partir de 2011, quando ele começou a pedir, ele pediu os pagamentos, fora a revista Brasileiro, o pedido dele era sempre: Marcelo, o Vacari está precisando. Normalmente ele até falava assim, quando eu estava com ele, Vacari, ele botava no papel e vê. Aí montava assim: está precisando. E aí botava o valor. Aí, quando era Vacari... Desculpa te interromper. Esses papéis depois eram... lixo. Porque é o seguinte, é interessante o seguinte: todo mundo no governo, acho que tinha medo de ter grampo na própria sala. Ou que você está grampeando ele. Então, de certo modo, sempre que falava, às vezes, o nome de uma pessoa, ou, mesmo que não tivesse licitude, mas fosse algo, digamos assim, incômodo, falar o nome, falando um valor, normalmente botava num papel e mostrava para você. Então, o Vacari, quando ele pedia um valor para o Vacari, ele pediu: o Vacari está precisando, está precisando desse valor. Quando era Vacari, eu ligava para Júnior, que era quem tinha relação com ele, e Júnior acertava com ele e descontava da plano italiano. É provável que muitos desses pagamentos por Vacari tenham sido até oficiais. A gente fez algumas contribuições ao PT todo ano, para fechar a conta mesmo do partido. Então é provável que esses valores tenham sido oficiais e tenham sido descontados da planilha italiana. Outros podem ter sido por fora, por necessidade que o pessoal tinha. E ele às vezes me pedia para João Santana. Em geral, ou ele me pediu para algum... eu não me lembro dele ter pedido em 2011 para despesas de campanha em 2010. Eu não me lembro dele ter pedido para despesa. Então, o que eu me lembro dele ter pedido para João Santana foi o Haddad. Ele pediu para a campanha do Haddad, porque fechou um buraco lá. E aí eu fiquei em dúvida quando o valor foi de 15 a 40 milhões, foi descontado. E sim, ele começou a pedir próximo da eleição de 2014 para João Santana. João Santana, eu ligava para Hilberto, que era quem tinha o contato, e falei: Hilberto, avisa João Santana que ele tem já esse crédito com a gente. O pagamento, efetivamente, podia se dar até, e o Hilberto me dizia que às vezes se dava meses depois, porque ele tinha que combinar com o João Santana como era a forma.
E algum desses pagamentos poderia até ser de forma oficial, dava o PT e o PT pagava. Pronto. Isso funcionou, João Santana e Vaccari, até mais ou menos maio de 2014. Aí, em maio de 2014, aproximadamente, o Guido veio e falou para mim, Marcelo, ela, a presidenta, disse que daqui para frente eu não vou, não é para mudar mais nada para o Vaccari, todos os seus recursos vão para João Santana, para a campanha dela. E aí, ela explicou porque não era para dar mais nada para Vaccari? Porque a campanha dela, primeiro, eu acho que ela nunca gostou muito nunca se deu muito bem com o Vaccari. Ela falou isso? Senhor, não. Não, mas ficava claro algumas coisas, que ela não... Veja bem, a Dilma, ela nunca teve a identificação, a preocupação com o PT que o Lula tinha. Então, na verdade, ela está preocupada com a campanha dela. Sim. Se tinha dinheiro para a campanha dela, não a campanha do PT. Na época, por exemplo, do Palocci do Lula, em 2010, você viu uma preocupação de que tanto tivesse dinheiro para a campanha de Lula quanto do PT. E você viu uma preocupação, na época da campanha de 2010, do PT. Não existia muita diferença entre resolver o assunto da campanha presidencial. Na campanha de 2014 ficou claro que uma coisa é resolver o problema financeiro da campanha da presidência, outra coisa é resolver o problema do PT e dos outros partidos. E aí, essa definição, a partir daí, todos os recursos da planilha, todos os recursos que eu tinha com o Guido, foram direcionados continuavam a ser para João Santana ou via Dinho. Quando era via Dinho, quem operacionalizava isso, quem fechava isso, era o Alexandrino, que se reunia, eu me reunia algumas vezes, com, por exemplo, eu terminava com o Edinho sabia que com a gente ele não pedia nada diretamente, ele sabia que para pedir a gente ele tinha que alinhar com o Guido. E ele sabia também que a gente bancava João Santana, mas não sabia, porque ele mesmo dizia, Marcelo, essa é uma conversa que só você, ela e Guido sabem, eu sei que vocês... Ela, a Dilma. Não, ela, a Dilma. Então a Dilma falava, eu sei que vocês aí têm um acerto com o Guido e com ela para resolver o assunto de João Santana, e eles não me envolvem nisso. Então ele não tinha essa informação deles. Eu até procurava, olha, você está sabendo que eu estou doando aqui pouco para você, mas eu tenho esse compromisso lá com eles. Então Edil sabia. Então Edil não pedia dinheiro para a gente. Quando ele precisava de recurso, ele ia no Guido. E o Guido autorizava. Tanto é assim que quando ele sinalizava que precisava, eu falei, Edil, aí eu tinha uma reunião com o Guido antes, o Guido confirmava, aí depois eu ia estar com o Edinho e o Alexandrino para dizer, olha, o Guido autorizou. Então, com essa questão na campanha de 2014, então eu tinha reuniões com o Edinho e Alexandrino antes ou depois da minha reunião com o Guido. Muitas vezes eu saía da reunião dele no Banco do Brasil e me reunia com o Edinho no lobby do Renascença, que é ali perto. Ou ele ia lá em casa, ou ia no escritório, geralmente 1 ou 2 dias depois ou até no mesmo dia. E para a campanha de 2014 teve então a doação oficial, que se não me engano foi 5 milhões no primeiro turno e 2 milhões no segundo turno, que saiu dessa conta. Teve uma doação que a gente fez de uns 5 milhões para o comitê do PT, que depois foi para a campanha dela, já combinado com o Edinho. Teve também, aí teve e tinha as doações para João Santana, aí os pagamentos por fora para João Santana. Teve um momento que começou a ter problema, porque eu não conseguia gerar caixa 2, a dificuldade, porque a Lava Jato já tinha começado, e eu já tinha batido no limite de doação oficial que eu tinha estabelecido para ter uma referência a ela, o Aécio. Nesse momento criou um impasse. O Guido sabia que tinha um crédito com a gente, eu reconhecia que eu tinha um crédito com ele, mas eu não tinha como pagar. Aí é que surgiu quem salvou a gente na época foi alguns fornecedores, principalmente a Itaipava, que viabilizou uns pagamentos, acho que grandes, eu não sei precisar exatamente o valor, mas eu com certeza deve ter registro pessoal, foi da ordem de acho que de 20 a 50 milhões talvez, que foram feitos de maneira oficial e nós repassamos via Caixa 2 para esse pessoal. Aí deu um fôlego, ou seja, eu consegui cumprir meu compromisso que eu tinha com eles do crédito. Isso foi quando? Acho que agosto, setembro, outubro, deve ter sido mais ou menos esse período. De 14.
Tem um anexo específico de Itaipava, Paulo Faria? Eu comento ele que ele foi um dos fornecedores. Eu não tenho um anexo específico, mas eu comento sobre ele. Esse aqui? Não nele, eu acho que eu comento. Acho que eu comento mais à frente. Tá. Então a gente volta mais à frente sobre o Paulo Faria e Itaipava. Como é que era, obviamente que a doação oficial transitava pelo sistema financeiro, né? Como é que funcionavam as doações oficiais e as doações não oficiais? Como é que se operacionalizava isso? Como é que se criava o Caixa 2 e como é que se fazia a entrega desse dinheiro? A gente tem um anexo específico sobre a questão de distribuição e geração. Tá. Então, aí vai para todos. Vamos tocar. Tá. Eu queria que também explicasse, Marcelo, por favor. Você falou que além das colaborações para a campanha presidencial, que teve pedidos para candidaturas específicas. Poderia falar sobre ela? Esses a única que eu me lembro mais forte é a Glaze, por causa da figura do Paulo Roberto, tá certo? Mas eu sei que teve, e aí o pessoal já conseguiu identificar, porque eles foram lá no sistema e identificaram que tinha um pagamento do Marcos Maia, que foi autorizado por mim. Como o único pagamento que eu autorizaria era da conta italiana, então deve ter sido daí. Marco Maia, como é um candidato do PT relevante, eu imagino que deve ter tido autorização. Mas havia sim, como eu falei, a questão do Tião Viana, havia às vezes pedidos de pessoas relevantes do PT, aos quais não interessava a nenhum negócio atender, porque não tinha relação, porque a pessoa não agregava, e de certo modo, o que as pessoas diziam é o seguinte, vá lá e consiga bater do valor global que Marcelo tem com o PT. Aí as pessoas buscavam autorização, e aí eu nem me preocupo, por isso que eu nem decoro, simplesmente ver a autorização, às vezes nem passava por mim, podia ter vindo e avisava se tinha autorização para descontar da planilha, eu não questionava. E como é que era essa autorização? Tinha um contato com o Guido? Olha, o interlocutor chegava e avisava? Essa autorização pode ter vindo por Júnior, falando com o Beto, pode ter vindo por Edinho, o Alexandrino autorizando, pode ter vindo de várias maneiras. Agora, de certo modo, eu em algum momento devo ter falado, Guido, tem um pedido aí de 10, 20 milhões, está alinhado com, veio esse pedido do Vacari, veio esse pedido do Edinho, veio esse pedido, tá ok? Ou seja, esse pedido ele nascia com certeza, ou do Edinho ou do Vacari, se fosse do Vacari passava para o Júnior, se fosse do Edinho passava para o Alexandrino, e muitas vezes chegava para mim o seguinte, tem um pedido de 10 milhões, 5 milhões, para atender, porque também a presidenta, em algum determinado momento, as pessoas começaram a forçar ela para também ajudar as outras campanhas. Então, as outras campanhas estavam com dificuldade, e ela é quem tinha acesso, porque aquilo que ela fez com a gente de concentrar a nossa doação na campanha dela, esvaziou todo mundo. Então eu me lembro que em um determinado momento, agosto, setembro, começou a vir demandas para a gente doar. Então essa demanda ou veio do Vacari e foi para o Júnior, ou veio do Edinho e foi para o Alexandrino, e aí a gente fez e descontou da planilha italiana algo como 5, 10 milhões. Nesses 5 a 10 milhões eu não sei precisar qual foram os candidatos. Eu me lembro da Gleice, porque é a figura, mas a gente descobriu no sistema que tem outros candidatos que foram debitados da conta italiana. Um deles parece que foi Marco Maia. Se foi Marco Maia, veio do Edinho ou veio do Vacari. O que é que fazia o controle do outro lado da planilha? Eu acho que não acho que tinha, porque na verdade, eu não sei, eu às vezes, eu me lembro que eu às vezes mostrava para ele o saldo, eu não mostrava essa abertura para Palocci e para o Guido, eu mostrava para ele assim, o seguinte, tá aqui, eu não mostrava as fontes, quando eu levava para ele uma planilha e mostrava, eu não mostrava as fontes, porque não era interesse mostrar para ele de onde é que viu o dinheiro, mas eu mostrava, lembra, a gente fez todos os pagamentos, tem um saldo do crédito aqui que eu combinei com você desse valor, tá? Era isso. Nunca houve essa questão dessa precisão. Contado, né? Mas alguém sabia quanto tinha de crédito, quem controlava. Não, eu não acho, porque assim, nunca faltou. Nunca faltou. Eu não acho que nunca faltou. Eu acho que no dia nunca foi assim uma coisa a miúde, entendeu? Eu tinha mais o controle, o controle é mais meu. Sim. Do que se eu um dia precisasse estressar e dizer, pô, eu tinha combinado isso aqui com você já gastaram tudo isso. Mas na verdade, a gente nunca chegou ao ponto de eu ter que explicar ou justificar. Sim. Entendeu? Mas
Alguém sabia o crédito, mais ou menos, Guido ou Palocci, na época de cada um? Sabia, o Guido sabia que tinha 50, depois ele sabia que eu tinha combinado com ele algo na ordem de 100 milhões, o Palocci sabia que tinha 64, depois 50, depois 12, ele sabia. Tá. Depois tem alguma peça a fazer? Não. Então eu dou por encerrado o depoimento número 16 que presta Marcelo Baio Odebrecht. Termo de depoimento número 18 que presta Marcelo Baio Odebrecht, aqui presente e acompanhado de seus defensores Débora Poeta e Joana Paula Batista. E Marcelo, eu peço que tu confirme se esses são seus defensores. E ainda que o depoimento que tu prestas é de forma espontânea e voluntária, com base para a instrução do acordo de colaboração celebrado pelo Ministério Público Federal com base na Lei 2.850. E ainda que tu tenha ciência de que os elementos que tu prestares aqui e os elementos de convicção que tu apresentares servirão para justificar os benefícios que tu vais obter neste acordo. São meus defensores, estou aqui espontaneamente. Por favor, Marcelo, eu queria que tu falasse a respeito do anexo 6.1.2, crédito OR, intervenção de Guido Mantega sobre a Previ, aquisição do shopping e torre comercial no empreendimento Parque da Cidade, BMX. Esse foi outro crédito que eu negociei para alocar internamente a OR. A OR, Odebrecht Realizações Imobiliárias, nunca tinha contribuído com a campanha presidencial, mas começou a crescer e ter uma interface muito grande a ocupar minha agenda. Inclusive, esse tema acabou sendo internamente por nós alocado a esse empreendimento, porque foi um empreendimento grande e que uma parte dele foi comprada pela Previ. Então, internamente a gente justificou a alocação desse crédito a isso, da mesma maneira que a gente alocou o REIC, da mesma maneira que a gente alocou a questão do ProSub. Não necessariamente, eu nunca conversei com o Guido sobre esse crédito para esse assunto. Agora, ocupou minha agenda, quer dizer, justificou, além de eu ter vários temas da UR que eu levar, financiamento dos atletas, Parque Olímpico, mas em geral, a gente procurava alocar também os custos da Câmara Italiana nas oportunidades e não nas soluções dos problemas. Quer dizer, se eu não ia pegar um crédito porque uma empresa destravou o investimento. Então, esse caso foi uma compra relevante e que estava travado. Eu acho até que ia sair. Não necessariamente eu acho que ele saiu por intervenção do Guido. Mas chegou um momento que o pessoal da OR me disse: Marcelo, está meio travado, é importante que o Guido sinalize que está ok. É um valor grande, eles vão ficar desconfortáveis. É aquela história, talvez, se tinha todo o embasamento técnico, mas talvez se não tivesse o ok do Guido, não tivesse sido pela exposição comprado. Aí eu fui lá, eu me lembro que eu tive com o Guido uma reunião que foi logo após o lançamento da primeira fase, e eu me lembro muito bem, eu sei que foi logo depois que eu disse: Guido, o pessoal nosso está negociando com a Previ um prédio, tá? O valor que estão negociando é R$2.000 mais baixo do que o valor do lançamento, que vendeu todo esse final de semana. Então não tem nenhum problema, mas eu acho que é importante o seu reforço, tá? E de fato, seja por ele agir ou não, 3 meses mais ou menos depois, a compra foi concretizada. Internamente, aí eu negociei com a OR alocar o valor, a gente calculou na época, botamos, acho que era 27, 28 milhões a OR, mas aí é importante entender o seguinte: eu não tinha negociado com o Guido 27 milhões. Lembra o seguinte: quando acabou os 50 milhões, o Guido me falou que tinha expectativa de 100 milhões. O que eu fiz foi, eu joguei 100 milhões na Braskem e já fiquei com a folga com a OR para vir outra demanda. Então, na verdade, ele nem sabia desse valor que eu tinha negociado internamente, de onde tirar. Uhum. A única coisa que teve aqui foi que, na época, o pessoal da OR parece que ia dar um apoio, e aí eu não sei explicar exatamente o que foi conversado sobre esse apoio, mas parece que os deputados ajudavam em muitos destravamentos lá do pessoal, ao Zaratini e Vacareza. E aí, como a OR não tinha o hábito de dar
não era hábito da UER para deputados, não é um negócio que tinha. Aí eu falei, pô, eu acho até que eu consigo, dentro daquela linha de minimizar o custo, eu consigo até descontar esse valor, porque eu sabia que Zaratim e Vacaria tinham uma relação com o Guido. Se você prometeu a eles dar um apoio, acho que era de 5 milhões, 4 milhões, né? Zaratim, deputados federais de São Paulo. Se você prometeu a eles dar esse apoio, então eu até consigo com o Guido descontar a planilha italiana com parte daqueles congressistas que eu descontava. Então, de fato, eu levei para o Guido e falei, Guido, ó, o pessoal nosso da UER está negociando aí um apoio de 4, 5 milhões de reais. Posso descontar do crédito que eu tenho com você, desse valor? Ele topou. Entendeu? E por que esse investimento da Previ era importante para a UER? Qual era a razão? Não era necessariamente importante, mas era um valor significativo. Era uma compra normal, imobiliária, só que o que é que fala? Eu acho que era uma compra na ordem de 900, 1 milhão de reais. Então imagina o seguinte, por mais que tenha um embasamento técnico, por mais que tenha indicativo, por mais que você levasse no mercado, se vai ver uma compra de 900 milhões de reais, o cara que vai lá assinar, ele vai buscar um conforto em cima. Se eu não tivesse talvez tido essa conversa com o Guido, ele pudesse talvez não dar esse conforto. Então é aquela só, você nunca sabe se a coisa teria ocorrido se você não tivesse o acesso ou não. Tá, não, eu estou perguntando do ponto de vista da OER. Para que era? É uma venda, era um lançamento grande, é um investimento grande, Parque da Cidade, que tinha várias fases. Sim. E você tinha uma primeira fase que foi toda vendida a mercado, você tinha 3 fases que ia ser a mercado, e você tinha uma outra torre que ia ser vendida com shopping. Então uma parte, quando você faz um investimento desse, é bom você dividir os investidores. Porque é o seguinte, se você pega um lançamento, acho que esse projeto todo era da ordem de 4 bilhões de reais. Então você normalmente quando faz o investimento desse 4 bilhões imobiliário, é o maior investimento acho, da história imobiliária de São Paulo. Você procura, não dá para fazer 4 bilhões de reais em cima de mercado varejo. Então você procura uma parte por varejo, uma parte residencial, uma parte torre corporativa, uma parte sala comercial, uma parte investidor institucional. Então, e era uma parte importante, quer dizer, 20, 25% eles estavam focando em fundos de pensão. O que estava travado? Não estava... Porque se a OER demandou, está travado. Você disse lá no início que estava travado. É o que eu estou dizendo, porque toda negociação dessa trava mesmo. Eu digo o seguinte, fica difícil dizer hoje se é aquela história seguinte, teria destravado em mais tempo se não tivesse falado? Eu não posso dizer hoje se esse meu pleito a Guido levou a esse assunto. Tá, com certeza ajudou. Quem da OER trouxe o pleito? Foi a pessoa, o Potiti, que era o presidente da OER. O que ele disse exatamente? Ele me disse exatamente isso, Marcelo. Era importante, é um investimento grande, o pessoal lá daria um conforto ao pessoal. Se ele fez isso por comodidade, no sentido de que ajudar. Preventivo, ou foi preventivo ou não? Tem que perguntar para ele daí. Eu diria para você, eu com certeza, se não tivesse travado, acelerava, certo? E com certeza ajudou. Atrapalhar não atrapalhou. Azeitou. Se esse negociação ia sair ou não, eu até acho que ia sair. Talvez demorasse mais tempo ou não, mas eu não sei precisar, entendeu? Vamos imaginar o seguinte, uma negociação dessa demora. Olha também o que é que passa pela cabeça do mundo, demora. Aí surge um outro escândalo. Então, quando você está fazendo uma negociação dessa também, com essas questões, você procura fazer o mais rápido possível para não ter problema. Então, você recorda de algum fato qualquer para travar isso? Não. Ele falou, Marcelo, o negócio está travado, está importante só para agilizar. Mas ele falou, está travado. Não lembro que ele usou o termo travar. É o seguinte, Marcelo, é importante para destravar, para azeitar. Eu não me lembro exatamente o termo, mas de qualquer maneira, talvez o melhor termo fosse azeitar. Azeitar e dar principalmente o conforto. O que eu me lembro bem é o seguinte, dar o conforto ao pessoal de baixo. Da Previ. Imagina, o cara lá está assinando uma venda, uma compra de 900 milhões de reais para a reação imobiliária. De certo modo, um valor desse, vão checar em cima se tem problema. Entendeu? E pronto.
Quando é que foi essa conta? Lembra? 2013 ou 2014. Mas é fácil verificar porque foi na época, ocorreu pouco depois do lançamento a mercado, até porque não dá para você vender a Previ um valor desse sem você ter uma referência de valor de mercado, tá? E a pessoa aparece, aí que eu estou dizendo, ou foi Paul Tite, os dois devem ter falado comigo, Paul Tite, que era o presidente, e o Paulo Melo, que era responsável pela área, deve ter pedido. Qual exatamente mas os dois devem ter falado comigo. Os senhores têm alguma pressa? Então eu dou por encerrado o termo de depoimento número 18 de Marcelo Odebrecht. Termo de depoimento número 6 que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente, juntamente com seus advogados Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se esses são realmente seus defensores, por ti nomeados, e ainda se o depoimento que tu aqui prestas é por tua vontade nos termos do acordo de colaboração celebrado com o Ministério Público Federal em face da Lei 12.850. E ainda se tem ciência de que os efeitos ou as consequências da colaboração dependem do conteúdo dos teus depoimentos. Somos defensores, estou aqui espontaneamente. Pois não. Marcelo, por favor, eu queria que tu esclarecesse, prestasse algumas informações a respeito do anexo 4.1.3, BK, refis da crise, MP 470 de 2009, pagamento de vantagens indevidas em contrapartida da aprovação da MP 470 de 2009. Por favor. Esse foi um dos dois créditos da planilha italiana que teve contrapartida específica, esse é o rebate de agora. Nesse tema específico, foi, na verdade, o primeiro crédito que houve, a conta italiana. Esse crédito foi decorrente do apoio que o Palocci e o Guido teve que acabou gerando o refis da crise, quer dizer, esse assunto, na verdade, foi negociado ao longo de 2008, 2009, teve várias versões, várias evoluções, e no final acabou sendo um programa de refis, onde inclusive outras empresas participaram. Essa negociação toda desse refis se deu com várias empresas que tinham tanto problema com a alíquota zero quanto o crédito prêmio. A Braskem, que se não me falha a memória, era quem tinha o maior passivo, tá? E eu também tinha uma interlocução muito próxima com o Palocci, crescentemente com o Guido, por conta até desse assunto. Então a gente tinha uma liderança natural do processo. Agora nós não éramos a única empresa, tá? Mas e no meio dessa negociação, em uma conversa que eu tive com o Guido, ele me disse que tinha uma expectativa de uma contribuição para a campanha 2010 da Dilma, e aí ele escreveu num papel 50 milhões de reais. Isso foi em 2008, 2009, que ele me informou de 50. Só que, na prática, o Guido acabou não se envolvendo na campanha de 2010, e este valor acabou sendo, os valores referentes a esse crédito que o Guido tinha comigo, que era o que eu chamava de crédito pós-Itália na planilha italiana, ele acabou sendo utilizado só a partir de 2011, depois que Palocci saiu da Casa Civil e Guido passou a ser meu principal interlocutor. Então todos os pagamentos feitos a pedido do Guido entre 2011 até 2014, aproximadamente, até acabar esses 50 e eu entrar em outros créditos, foram feitos quando o Guido me pedia, ele sabia que estava saindo desse crédito do refis da crise. Ainda que internamente a dinâmica não funcionasse bem assim, porque na época que eu fechei esses 50, eu avisei o Berto, que controlava a planilha italiana: olha, Berto, tem um crédito da Braskem de 50 milhões. Então pode ter havido pagamentos a pedido do Palocci antes de 2011
que, por uma questão dinâmica interna, o Wilberto pegou desse crédito que a Braskem tinha. Agora, isso é uma coisa interna nossa. Eu não estava muito preocupado, porque no final das contas, eu sabia que se faltasse dinheiro na conta do italiano, eu ia reivindicar que se usasse esse 50 do Guido. Mas se eu pudesse não mexer nesse 50 do Guido, era melhor. Então foi assim mais ou menos que funcionou. Então esse foi realmente, de fato, uma contrapartida específica que, no fundo, foi o primeiro crédito que teve na planilha italiana. Tá, e esse valor de 50 milhões, ele tinha alguma relação de proporcionalidade em face do passivo da Braskem? Não, esse valor veio dele, ele botou no papel, eu olhei esse valor, não dei resposta na hora, alinhei, porque obviamente, como dentro da nossa dinâmica interna, quer dizer, eu não podia também autorizar sozinho um valor que não cabia a mim e a uma empresa. Então eu procurei na época o LE da Braskem e juntamente nós dois alinhamos que devíamos aceitar esse compromisso. Seria na verdade também o primeiro crédito a essa planilha, quer dizer, lembrando na época que eu já tinha liberado 18 milhões para campanhas municipais. Então é como se tivesse uma conta corrente que estava negativa e eu sabia que ia ter um pedido. Quer dizer, na prática, apesar do Guido, se ele tivesse lá na frente pedido 50 milhões em 2010, sem nenhum vínculo, até provavelmente a gente iria dar. Mas ele pediu dentro dessa negociação, foi uma contrapartida específica. E nós acabamos aceitando, eu em alinhamento com o LE da Braskem na época. E aí, mas esse valor, não sei como é que ele... Não sei de onde ele tirou esse valor. Certo. Tá. E como é que se deu o pagamento desses valores? O pagamento, do ponto de vista... O Guido, ele solicitou, a partir de 2011, quando ele passou a ser o interlocutor pessoal comigo, ele começou a solicitar dinheiro para João Santana, Vacari, e principalmente João Santana e Vacari, e até 2014, até consumir os 50, esse dinheiro veio desse crédito. Internamente, pode ter sido que o Wilberto tenha recorrido a esse crédito antes de 2011 e depois compensado com outra fonte. Então, mas do ponto de vista do meu interlocutor, os créditos eram aqueles que foram os pagamentos. Que acontece que a fonte pagadora quem pagava o que Guido me pedia em 2011 podia ser outra pessoa, mas entre 2011 a 2013 o que Guido me pedia vinha dessa fonte. Certo. Tá. E de que forma se deu o pagamento pela Braskem desse débito que ela tinha com a União em decorrência dessa... Ele se deu com... Foi um refis, na verdade, que acabou entrando no final, além da Braskem, das outras empresas que estavam negociando, acabou sendo um refis geral, quer dizer, todo mundo acabou podendo entrar. E o refis permitia o uso do prejuízo fiscal e permitiu também o uso com pagamentos parcelados. Uma das razões pelas quais, para mim, nunca eu gostei da ideia de contrapartida específica era exatamente o fato que, veja bem, você criar uma relação em cima de ser um grande doador é sempre melhor, porque, por exemplo, a gente acertou os 50, depois começou a ter pedidos adicionais. Por exemplo, a gente teve prejuízo fiscal em 2009, e aí o refis não previa a utilização fiscal do prejuízo fiscal de 2009. Aí eu fui pedir a Guido. Aí eu já tinha criado a relação, quer dizer, dentro daquela relação mais ampla, e ele acabou reeditando o refis para prever a utilização do prejuízo fiscal de 2009. Então houve alteração do processo. Mas aí já não houve mais uma negociação específica, já entrou dentro daquela relação ampla, que você cria exatamente por você ser um grande doador. Tanto essa questão do refis, quanto a questão de outras MPs, ela saía da Fazenda e ela ia para o Congresso. E muitas vezes saía desarrumada
ou saía mal resolvida com o Congresso, certo? Então, sempre eu pedia e com os LEs para Cláudio, que era o nosso diretor institucional em Brasília, acompanhar essas aprovações e obviamente acabava tendo custos, porque de alguma maneira o Cláudio acabava assumindo compromissos, sejam compromissos diretos, seja compromissos morais de pagar depois na campanha. Seja, se você vai para o Congresso, conversa com o deputado, conversa com o senador e pede apoio em tal MP, cria-se naturalmente, mesmo que não haja um pedido na hora, cria-se uma expectativa de depois você apoiar. Essa intervenção específica, eu não sei precisar exatamente quanto foi, para quem foi. Em geral, quando se tratava de MPs no Senado, era o Jucá o coordenador, pelo que me informava sempre o Cláudio, entendeu? Agora, isso aí era conduzido por Cláudio e aprovado pelas empresas que tinham interesse nessas MPs. Eu sabia que havia, de minha parte eu dava minha concordância para Cláudio prosseguir com as negociações, mas eu sempre dizia para Cláudio, porque Cláudio chegava para mim: Marcelo, se vai ter coisa, eu vou ter que assumir compromissos, ou vai ter. Aí eu falava: Cláudio, olha, veja bem, se você vai assumir algum tipo de compromisso que seja moral, você vá e alinhe com o negócio, porque depois vai vir um pedido absurdo de contribuição de campanha e aí todo mundo sai de baixo. Quer dizer, se esse tema do refis da crise interessa a Braskem, certo? E se por conta dele vai criar uma expectativa, ou mesmo um pedido na hora, de tanto a pretexto de campanha política, já vá, avise a Braskem e se autorize com a Braskem de que vai vir ou veio esse pedido, para que depois você vá lá daqui a 3 anos, daqui a pouco o LE da Braskem mudou, e você vai dizer pro cara, não foi eu que autorizei, não sei. Então, esse cuidado eu sempre tinha de dizer, vá lá e busca autorização. Tá, especificamente em relação a essa medida provisória, o Cláudio Melo Filho, ele teve interlocução com alguém? O senhor se lembra de algum nome, de algum parlamentar específico? Em geral, o que Cláudio dizia, a pessoa que Cláudio sempre me dizia que a maior parte das vezes que conduzia era Jucá. Era a pessoa que em geral conduzia, que liderava o assunto no Senado, entendeu? Muitas vezes na Câmara às vezes tinha Eduardo Cunha, ou ele coordenava através do Padilha, mas no Senado ele em geral se coordenava com o Jucá. E em relação a essa MP era o Romero Jucá também. Até porque eu acho que na época ele era o líder do governo. Não tenho certeza, mas eu acho que ele era o líder do governo. Seja um papel de líder ou não, o Jucá sempre foi, segundo o Cláudio, me informava, a pessoa mais influente que tinha para coordenar que era o PMDB, o grande partido, os interesses do PMDB. Tá. E esse valor específico que mencionaste de 50 milhões, ele chegou a ser utilizado na campanha ou teve alguma outra finalidade? Não, ele não foi utilizado na campanha de 2010, porque Guido acabou não se envolvendo na campanha de 2010. E ele começou a ser utilizado por Guido depois que Palocci saiu. A campanha de 2010, toda a minha interlocução do ponto de vista de contribuição foi feita com Palocci. Aí, a partir de 2010, o Guido começou, a partir de 2011, quando Palocci saiu da Casa Civil, o Guido começou a utilizar esses recursos para pagamentos a João Santana, inclusive para uma pendência de campanha do Haddad em 2002, por exemplo. Quem teve que pagar o Haddad por conta de uma dívida de campanha que ele tinha com o João Santana veio disso. E Vacari, que às vezes tinha necessidade do PT, o Vacari pedia a Guido autorizava, e a gente fazia ou doação, ou caixa 2. Em geral, a grande parte, eu acho que nesse período, foi até doação oficial que o PT precisava. E saía desses 50 milhões. Agora, eu me recordo bem que quando chegou maio de 2014, aí foi que veio, o Guido me disse o seguinte: ó, Marcelo, veio uma orientação dela de que daqui para frente todos os recursos de vocês
vão ser direcionados para João Santana e Edinho e não Marco Vacari. Perdão, dela quem? Dilma. E teve alguma publicação que também recebeu Teve. recursos O Guido uma vez me vez? pediu um apoio para a revista Brasileiros. E eu falei, Guido, eu não tenho nenhum interesse em apoiar a revista Brasileira. Vou então descontar desse crédito que você tem comigo. E aí eu descontei do crédito que ele tinha comigo. Tá, e essa questão, Marcelo, só para esclarecer um pouquinho melhor, quando tu falava, eu vou descontar desse valor, isso era sempre compreendido de parte do outro, que isso era um processo dentro do sistema todo, ele era um processo legítimo, razoável, vou descontar daqui, e sempre havia a compreensão de que havia uma conta e que os valores estavam lá e que eram destinados, isso... Olha, a maior ilicitude disso aí, independentemente de toda essa relação baseada em expectativa ser uma relação errada, foi na questão das duas contrapartidas. Não, eu pergunto mais a questão do funcionamento. É que eu acho que quando tu explicava, vou descontar do valor tal, eles já compreendiam e... já compreendia. É que eu acho que como o Refis, veja que as duas contrapartidas específicas, elas foram na origem. Estamos falando de 2008, 2009. Quando eu já liberava a Paguido em 2011, a gente já não... Eu acho que já tinha uma relação tal que eu acho que não ia na cabeça, jamais falava que aquele crédito foi decorrente de um pedido específico, porque a partir daí ele começou a ter um crédito e o que ficava claro era o seguinte, olha, nós somos grandes parceiros, a gente tem uma agenda ampla e havia um entendimento dele de que ele tinha, portanto, um crédito comigo por conta disso e eu tinha também uma agenda por conta dele. E as coisas se misturavam. Então, por exemplo, muitas vezes eu ia lá fazer pedido, óbvio, você precisa destravar esses financiamentos que estão travados, tudo. Ou seja, essa era a minha agenda. Aí no final da reunião ele falou, Marcelo, mas tem aquele nosso amigo, o Vacari, o João Santana, precisa de 10 a 20. Quer dizer, não era um vínculo direto. Mas era como se fosse uma relação de mão dupla, que ele tinha em mim um grande doador, dentro de créditos que eu estabelecia com ele, e eu tinha uma agenda e um acesso a ele. Entendeu? É aquela história que a relação se baseava sempre no tripé. Não é que eu não levasse, as coisas que a gente levava, eram até coisas legítimas, era para destravar um financiamento, o orçamento do ProSub. Na verdade, eu não tinha que pedir orçamento do ProSub, porque era uma obrigação fornecer. Então, o financiamento também era uma obrigação. Então, na verdade, eu levava isso. Agora, eu imagino o seguinte, a maior parte das empresas que não tem esse acesso não consegue nem resolver seus problemas. Então, na verdade, eu levava isso. De certo modo, ele me escutava, ou dava acesso à agenda, quer dizer, eu podia ter reuniões com eles, às vezes 2 vezes por semana. É óbvio que eu também tinha essa facilidade, porque eu era grande doador. Muitas vezes até o pedido era, me ligavam para dizer, Guido, precisa falar com você segunda-feira. Quando ele me chamava, em geral eu já sabia que era para fazer um pedido de alguma coisa. Ele me chamava simplesmente 5 minutos para dizer, Marcelo, preciso que você autorize 5 por Vacari, ou não sei quanto. Aí eu aproveitava que ele tinha me chamado e já metia uma pendência que eu tinha na época. Resolvia um problema. Não é que não existia na minha conversa com ele um vínculo ou outro, mas é aquela história, você cria uma relação que é errada, uma relação que não deveria precisar, porque o empresário está levando coisas, até é só pegar minhas agendas com o Guido, eu não pedia nada a ele que não fosse correto. Agora, o errado está em que eu tinha o acesso a ele e tinha a priorização dele baseado em que eu ser grande doador. Isso é que é o grande erro a grande ilicitude está aí, entendeu? Que na verdade a gente acaba racionalizando de que como o nosso pedido é um pedido que é legítimo, isso é uma coisa natural, a gente acaba racionalizando de uma maneira errada, entendeu? Mas não é normal, não pode considerar normal um negócio desse. Doutor, você tem alguma coisa?
Então dou por encerrado o depoimento número 6 que prestou Marcelo Baio